Olá, tudo bem? Seja bem-vindo novamente ao canal. Eu me chamo Ricardo Maia, sou um apaixonado por pizza e hoje a gente vai fazer uma massa utilizando a farinha Le Cinco Estazioni Clássica. Essa farinha tem um W200, não é a específica para pizza napolitana, mas a gente vai fazer essa massa com ela. Hoje a gente vai precisar de 925 gramas de farinha, 611 de água, 24 gramas de sal e como eu vou fazer num forno para casa, a gente vai precisar adicionar 10 gramas de azeite de oliva e 1 grama de fermento seco. Então, vem comigo que a gente vai preparar toda essa massa. Então, vamos lá começar a fazer a nossa massa. Tá? Eu já tenho aqui a nossa água gelada, tá? Porque a temperatura ambiente está muito quente, está em torno de 28, 30 graus. Então, eu já tenho aqui, eu separei um pouco da água da nossa receita e 1 grama de fermento já estão aqui. Como eu vou fazer na mão, eu vou fazer um processo de autólise. Então, a gente vai fazer aquela papinha. Se você quer ver tudo no detalhe como que é a massa de autólise, vou deixar no card, vai aparecer aí em cima na tela, ou um outro vídeo onde eu passo nos detalhes como é feito a massa com autólise, tá? Então vamos fazer aqui uma papinha com um pouco de trigo. Tem que botar um pouquinho mais de trigo. Não é para fazer uma papinha muito dura. Pronto, já está misturado. Nossa papinha, ela vai ficar aqui de lado. Agora, e o que eu vou fazer? Eu vou pegar nossa água e vou misturar com a farinha. Vamos dissolvendo as bolinhas aqui. É uma mistura a grosso modo, porque ela vai para a geladeira, vai fazer o processo da autólise, então a gente não precisa ficar solvando dessa primeira vez. Só vai misturar. E vamos botar na geladeira depois para ela começar o desenvolvimento do glúten, tá? Para nós. Isso vai reduzir nosso tempo de sova depois, vai ficar mais fácil para a gente trabalhar a nossa massa. A gente vai precisar sovar menos para ela atingir o ponto que a gente precisa. Bom, essa massa vai ser um pouco diferente. Vamos botar, normalmente quando a gente trabalha com temperaturas altas, acima de 400 graus, ou acima de, na verdade, de 380, até dá para começar a fazer. Não precisa adicionar azeite, nada mais. Nesse caso, como eu estou com nesse forno aqui que eu vou usar, que é um forno elétrico caseiro,
Esse aqui, por sorte, chega a 300 graus, então a gente vai fazer um teste e vamos ver como que a gente consegue se sair, ou como que vai ficar nossa pizza assando num forno, que o forno tem faz uma diferença muito grande no resultado final da nossa pizza. Então é fundamental, se você quiser fazer uma pizza de qualidade, é fundamental que o forno atinja temperaturas acima de 380 graus. Então, mais um pouquinho. Então, mais um pouquinho, daí chega nosso. Só incorporar o resto da farinha que aqui tá no fundo. Limpando um pouquinho a mão. Essa massa tô fazendo ela com 68% de hidratação. Desculpa, 66%. Como essa farinha é um pouco mais fraca do que a farinha napolitana, para pizza napolitana, vamos ver como é que vai se comportar aqui essa farinha. Então a massa já está em um bloco só, já dá pra gente pegar um outro recipiente, como eu sempre gosto de fazer. Vou passar um pouquinho de azeite de oliva para facilitar a nossa vida aqui na hora de tirar. E ela vem aqui agora para cá, limpar a mão aqui, tirar bem. E ela vai para a geladeira. Vou marcar aqui 1 hora e a gente volta novamente aqui para continuar sovar e terminar a nossa massa. 1 hora, deixa eu só molhar a mão aqui. Ficou 1 hora de autólise. Olha como ela já ganhou uma bela elasticidade. Então chegou a hora de a gente misturar o nosso fermento. Lembra da nossa espuma que a gente tinha feito? Então vamos botar aqui agora. Lembrando que a nossa massa ainda não recebeu sal e nem o azeite de oliva. Primeiro a gente vai misturar aqui, vamos tirar bem esse fermento. Agora a gente vai começar a misturar. Só depois que a gente der uma incorporada aqui no nosso fermento, a gente vai botar o sal. Vamos mexer mais um pouquinho. Aqui já dá para sentir um pouco do cheiro do fermento agora. O nosso sal que a gente tinha separado antes. Então vamos espalhar. Agora mexemos mais um pouco. Sal importante que ele ajuda também, tá, na nossa cadeia de glúten. A formação de glúten, o sal ajuda. Vamos botar. A gente não terminou de botar nossa farinha ainda. Vamos botar um pouquinho mais aqui.
Vamos botar para a bancada agora. A gente vai fazer o slap and fold para misturar. Então agora, o que eu vou fazer? Eu vou deixar a nossa massa descansar um pouco. 10 minutinhos. Coberta para não perder a umidade. E a gente volta daqui a pouco. Ó, abrimos aqui. Ver a nossa massa, como é que tá. Deixa eu molhar mais um pouquinho minha mão. Aqui ela já tá, ó, bem lisa. Vou tirar esse restinho da massa. A gente pode ver, ó, o nosso glúten desenvolveu bem. E a nossa massa já está no ponto que deveria. Então a gente vai botar, o que eu vou botar agora na caixa de fermentação. Vou deixar ela mais umas 2 horas aqui em temperatura ambiente e depois eu vou levar para a geladeira.